Salve, gente! Hoje nós estamos no quarto vídeo falando dessa guerreira chamada Lucimara Dáquila. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui para você ter mais oportunidade de assistir o primeiro, o segundo e o terceiro vídeo. E hoje você vai conhecer um pouco mais dessa grande guerreira e veja a sua história. Eu sinceramente não sei te explicar dessa forma, porque uma vez eu fui fazer uma palestra para várias mulheres de jogo de futebol, que é o pessoal da Palhoça, e aí a hora que eu cheguei falando o que eu tinha feito, né, meus planejamentos de curto, médio e longo prazo, fui ler a respeito sobre o Corpo Fala, fui ler Napoleão Hill, conforme as coisas foram se mostrando na minha vida, eu acho que eu botei uma energia numa coisa que eu queria me melhorar. Só que eu precisava me entender como pessoa, né? Quem eu sou. Porque até então todo mundo dita regra, né? Você é assim, você é assado, criam bullying, criam perfil, criam vários estereótipos. E você não sabe realmente quem você é. Até porque você não tem conhecimento, né? A gente não sabe direito. Aí eu falei, não, para. Cansei do pessoal ficar falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que... Quem eu sou? Alguém perguntou pra mim o que eu gosto, que eu deixo de gostar? Porque as pessoas têm uma mania de falar assim, eu faço isso, eu faço aquilo, porque isso sim é o certo, isso assim é o... Aí eu falei, cada um é cada um. Então, como é que eu sou? Eu não sabia quem eu era. Porque eu ia dentro do que a maioria determinava que era bom. E quando eu vi que meu resultado não era bom, então eu tinha que mudar aquela maneira de me portar. E aí quando eu fui dar essa palestra para o pessoal, para esse grupo de mulheres que eram jogadoras de futebol, o técnico delas falou assim, Lucimara, elas precisam de um exemplo igual a você, porque elas já jogaram 7, 8 anos atrás, aí elas perderam para o Figueirense, né? E aí depois disso elas se fecharam e não conseguiram mais nem... O grupo se dissolveu, enfim, agora eu tô com o grupo mais conciso. E aí uma das jogadoras virou a técnica, e aí tem a capitã e tal. A gente precisa de você, e tem uma pessoa também que vai ajudar nessa parte tanto de energia quântica, como também nessa parte neural, de conexão neural. Eu falei, tá bom. E aí eu fui. Só que quando eu comecei a falar, essa psicóloga, ela falou assim, como é que você fez isso? Eu falei assim, eu simplesmente fui seguindo a minha intuição de querer que cada vez mais eu fosse melhor. E nessa de eu conseguir cada vez mais eu fosse melhor, então eu comecei a ler livros que falassem sobre o nosso mecanismo neural. Eu comecei a me envolver com pessoas assim, comecei a estudar um pouco mais o corpo humano, e aí eu comecei a ver o quanto a gente não raciocina por si só. A gente raciocina pelos outros, pelo medo do pai, da mãe. Veja, eu não estou castigando pai e mãe aqui, não estou querendo dizer que é errado. O que eles aprenderam, eles passam para nós. Só que o mundo muda. E hoje, por exemplo, a gente tem uma imensidão de possibilidades, mas a gente também não pode esquecer que tudo que a gente tem é o que está na natureza. Então, a minha mãe falava uma frase assim, que quando a gente começa a perceber a natureza, a gente tem maturidade suficiente, a gente já está velho. É verdade. E ela fala assim, quando você começa a ver que o tempo muda, que o vento vai soprar diferente, que você vê a maré, que você vê o comportamento das pessoas, que são sinais pequenos. E às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas o corpo está dizendo outra. Sim. E aí quando você começa a ter essa sutileza, perceber essa sutileza, você começa a se perceber dentro desse cenário. E uma das coisas que a psicologia sempre fala, porque eu sou professora de criança infantil, na minha época era magistério, né? Não era pedagogia, era magistério.
E eu tive uma professora de linguagem infantil por conta desse negócio de que a Lucimara não sabe, e aí um grupo de pessoas falou assim, não, Lucimara, você vai representar a nossa turma. Eu falei, imagina que eu tenho essa competência. Aí essa professora me chamou num canto, ela falou, você não sabe quem você é, né? Aí eu falei, não, eu acho que a gente tem que passar para as pessoas que sabem se posicionar, ter uma boa oratória. Ela falou assim, mas você foi escolhida porque você é assim. Aí ela pegou até me deu um livro chamado O Matuto. Eu li aquele livro naquela época e não entendi muito bem o livro, eu tive até que voltar a ler. E aí foi que eu vi o quanto a gente tem as informações dentro da gente e a gente não é trabalhado para isso. Nós não somos trabalhados, nós não somos educados para se perceber. E não é culpa de ninguém, é que também naquela época não se existia informação para isso. Imagina, eu tenho 51 hoje. Imagina a formação da minha mãe, que eu já achava ela muito ousada para a época dela. Minha mãe era a que dirigia, que trabalhava fora, que tinha 4 filhos, que administrava as coisas do marido, porque meu pai era caminhoneiro. Então não era uma pessoa que tinha informação. Ele tinha uma experiência de vida de estrada, mas não tinha uma formação assim, digamos, uma inteligência emocional, até porque ele tinha perdido os pais quando pequeno, e para ele tudo era muito confuso. Ele não se comunicava de uma maneira tranquila, era sempre gritando, até porque ele tem problema de audição. E aí eu fui entender que as pessoas que têm problema de audição são pessoas que gritam, são histéricas, porque ela tem essa dificuldade de comunicação. Quando você começa a entender essa linguagem, o teu modelo mental começa a respeitar as outras coisas e você não traz mais para o coração o sentimento. Quando eu comecei a isolar o sentimento da razão, eu comecei a perceber que a vida podia se tornar mais leve, além dos exemplos que eu te disse que eu tive no esporte nesses últimos 5 anos. Quando a gente está inserida no olho do furacão, a gente não abre a cabeça, os olhos para ver as coisas. E para eu entender realmente quem eu era, o que eu precisei sair de um casamento, eu precisei sair de perto da família, eu precisei olhar no espelho e falar assim, vamos sair da zona de conforto agora e vamos tocar a vida por si mesma. E assim foi que eu comecei a fazer uma pesquisa comigo. Por isso que eu até usei o esporte para mensurar mesmo quem eu era. Então, se eu corria mais forte, eu estava usando a minha ansiedade. Aí eu tinha que segurar o meu passo. Se eu nadava afoita, eu afogava. Então eu tinha que primeiro respirar, concentrar, entrar no mar, sentir a energia, o balanço da água, me fazer uma conexão, uma sinergia com isso. Parece meio filosófico, né? Mas, em verdade, é isso mesmo. A gente tem que sentir como é que está o outro. A gente consegue até respeitar, né, os limites do outro. A gente consegue viver melhor com as pessoas, né? Só que eu precisei fazer isso depois de 45 anos para entender tudo isso. Sempre há tempo para tudo. Eu não digo para todo mundo que todo mundo tem que fazer isso, se separar, ficar longe da família. Eu não falo isso, mas quem pode e tem hoje a oportunidade de ter pessoas que faça essa mentoria, que consegue transmitir, fazer essa explicação, mostrar como é feito, sensacional. Porque a gente não ouve no começo também. A gente tem o ouvido tampado. Que a gente parece cavalo de fazenda, né? A gente tem um tapume assim, ó. Só vai. É verdade. Quando a gente tira aquele tapume, assim, aquele tampão, aí a gente começa a olhar em 360 graus. E trabalhar os nossos sentidos, né? Audição, tato, visão, percepção. Porque a primeira coisa que a gente faz, a gente sente. Depois a gente fala, não, agora eu preciso olhar. Não, agora eu preciso ouvir.
Então quando a gente começa a usar essa ferramenta do corpo, por que eu estou ouvindo agora e não estou olhando? Né? Porque muitas vezes você vê uma pessoa com o olhar parado assim, você fala assim, ela não está prestando atenção. Mentira, ela está ouvindo tudo, está ouvindo até teu coração. Então são coisas muito sutis que quando a gente começa a perceber isso, é o mecanismo inclusive da natação. O PEG entra com a mão na água e puxa aquela remada, você tem que sentir a força, o bloco d'água. Começa a ter o entender o bloco d'água, a força d'água, a palma, a ponta do dedo na água. Isso levou um tempo. Eu entendi a minha biomecânica. A gente faz coisa do além pro corpo. E eu entendi que não posso ter medo. Caiu, não tem problema. Toda criança levanta e faz assim, ó. Vai-se embora. O corpo refaz. Olha que coisa sensacional que é o corpo humano. A gente se refaz. A única coisa que a gente realmente não se refaz é quando a gente se permite abalar o nosso sistema emocional. Quando a gente permite abalar esse sistema emocional, aí a gente perde o controle, perde a razão, perde a estabilidade, aí a gente já não tem mais domínio da biomecânica, a gente coloca isso pro corpo, a gente se ofende, a gente se coloca numa posição inferior a tudo, né? Então eu procurei trabalhar essa questão e foi assim que foi uma coisa meio intuitiva que eu fui fazendo por conta de uma necessidade. Foi aí onde eu tive o gatilho. E qual foi essa necessidade? Foi quando eu me olhei no espelho e eu com o olho caído, a boca babando, e eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Eu não acreditava que eu estava fazendo aquilo comigo mesma. Por que eu me dei? Eu falei, meu Deus do céu, a que ponto eu estou chegando, né? A gente tem tanta formação escolar, tanta coisa, a gente às vezes se julga tão esperto, né? A gente se julga esperto. A gente, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sei isso. Então tá, na hora da ação mesmo é que a gente vê quem você realmente é. Por isso que eu coloquei a ação esportiva para ver onde eu estava errando. E eu tive que fazer isso várias vezes. E agora, depois de 5 anos, eu comecei a entender agora, depois de 5 anos, que está completando desde esse meu início de recuperação de Lucimara, é que eu estou entendendo essas coisas, essa sutileza, e não é fácil. Não é fácil porque é uma coisa que tem que partir de você. As pessoas falam, martelam, aí depois você faz a sinapse, né? Por isso que a pessoa falava isso pra mim. Ela falou isso várias vezes, mas muitas vezes. E eu achava que aquela pessoa não sabia o que ela estava falando. Ela estava falando tudo aquilo que eu precisava ouvir e eu não dei oportunidade. Que lição de vida, hein, gente? Olha, espetacular. Modele. Se você está gostando, modele. Modele que só tem a ganhar com essa incrível guerreira chamada Lucimara Dáquila. A você que está conosco nesses 4 vídeos, se fez sentido para você de alguma forma, compartilhe o vídeo, inscreva no canal, deixe seu joinha para nós aí. Deixamos a vocês aqui o nosso abraço, nosso carinho, um beijão grande no coração e até a próxima. Olha só, eu sabia que estava gravando, mas eu não sabia que isso já era um vídeo. Ele me pegou de surpresa. Olha, eu não peguei essa, tá vendo como a gente precisa ficar ligada nos sinais? Esse é um pequeno exemplo daquilo que eu estava falando. Sabia que estava gravando, mas eu não sabia que isso era para se tornar uma coisa, um conteúdo. Um abraço para vocês, beijo de você lá na frente. Beijo.